Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, voltando à última parte, a terceira parte e última, eu já uni as peças. Unindo todas as peças vão dar o total de 4 peças, só que vão ser 2 embaixo e 2 em cima. Daí a gente vai colocar a barbatana. Tem que reforçar a barbatana para ela não poder furar o tecido e não sair, né? Então o que é que eu fiz? Eu peguei o cetim, eu não lembro de quantos centímetros o cetim tem, eu acredito que já de 5. E coloquei ele revestindo as barbatanas, como estou mostrando aí. Só assim você coloca por dentro e faz com que, se ela for perfurar, ela vai ter que perfurar o tecido e mais outro tecido, no caso mais 2 tecidos para poder sair. Então tem que dificultar essas coisas aí, né? E outra coisa, a ponta da barbatana é sempre bom você queimar você cortar com a tesoura para deixar bem arredondado. Não deixar com ponta, senão vai furar o tecido, e dar uma lixadinha nela. Eu não tenho lixa, mas eu tentei cortar o mais bonitinho possível. Acho que pode usar até uma lixa de unha pra poder lixar ela e não ficar perfurando o tecido, tá? Então, depois que você já medir o tamanho certinho daquela barbatana, você vai unir as pontas e vai costurar nas laterais para que ela não escape. Filho, eu poderia fazer tipo, já que eu vou colocar 2 tecidos, o forro e o tecido da frente do corset, eu posso colocar as barbatanas por dentro? Pode. Em vez de revestir, pode. Mas eu aconselho que o tecido de vocês seja bem forte. Esse meu ele não é tão forte, por isso eu revesti elas. Se o tecido for bem forte, tipo uma sarja, bem duro mesmo, dá pra você colocar por dentro e só ir costurando, entendeu? Aí fica show de bola também, porque daí não vai ter mais trabalho de revestir, né? Então é isso. Tem gente que faz com 3 tipos de forro, tipo, você pode usar que nem eu tô fazendo aí, só que tipo, eu não gosto desse tecido, eu quero botar um cetim, um linho. Você pode usar só como forro e por baixo botar mais 2 tecidos que sejam bem fortes, viu, gente? Tem que ser um tecido duro, forte, que aguente, porque como vai puxar e que não tenha elastano, tá? E daí vai ficar assim, vai ficar parecendo uma capinha. Daí você coloca ela por dentro direitinho, porque o cetim ele desfia. Aí você coloca a barbatana por dentro e daí a ponta você vira e costura para ela poder não escapar e não ficar esse tanto de ninho de linha, né, espalhado. Daí você vai fazer com todas elas e depois colocar onde seria a costura. Vou mostrar para vocês direitinho e vai ficar assim, ó, tá vendo? Vocês vão juntar e costurar na costura. Então, gente, onde fica a costura é onde vocês vão colocar a barbatana, entendeu? E para ficar melhorzinho o acabamento, não tem a junção dos tecidos, o que é que eu fiz? Eu peguei um ferro e abri elas e coloquei aí, para ficar com as bordas toda viradinha e não ficar meio tecido grosso, né? Daí eu coloquei em todas e costurei. Lembrando que como vai ter um forro, o forro eu vou deixar na frente, então de um lado só eu coloquei as barbatanas e do outro eu deixei só para ficar na parte da frente, para ficar acabamento mais bonito e não ficar tanta costura como tá nesse daí. Então, gente, eu já fiz um lado para vocês entenderem como é que vai ser esse acabamento aí. As duas partes, junta de cima com uma de baixo, de um lado só, o que que eu fiz? Eu juntei elas, costurei por cima e daí eu virei do avesso, porque daí a costura fica toda pra dentro. E não precisa colocar aquela fita de cetim que nem eu tava colocando, que ficava aquela coisa horrível. Então aí fica bem mais bonito, tipo, não dá nem pra ver direito as barbatanas, que ficam bem transparentes. Fica um acabamento bem bonito, bem, digamos, meio que profissional, né? Só que não. E eu já coloquei o zíper. Podia ter colocado o zíper por dentro? Poderia, mas a minha máquina não tava colaborando. A minha não, é da minha avó que eu roubei dela. Então, ela ficava atrapalhando por causa da barbatana e não deixava pra costurar. Aí ficava meio ruim. Então, gente, vocês não lembram que eu falei de que eu passei o ferro onde tava nas costuras? Então, é isso aí, ó.
passei o ferro nas costuras e depois eu ainda costurei ao redor para não ficar escapando na hora que eu for costurar as barbatanas. Vai ficar bem bonito, o detalhe fica bem show. E o tecido fica bem fininho, né? Que é isso que a gente quer, que ele fique bem justinho, não fique com aquela camada de tecido por dentro da peça de roupa. Olha, gente, tá vendo como fica lindo depois que você faz um acabamento bem bonito? Por mais que ele fique por baixo, ele fica bem bonito. E daí vamos costurar e depois colocar as barbatanas para ver como é que vai ficar. E para não ter erro, a melhor coisa é você dividir e selecionar por tamanhos, tá? Porque daí já não fica um maior que o outro e você não acaba costurando errado. E daí é assim que está com as barbatanas. Ficou show, né? Depois de costurar as barbatanas, você vai unir as partes que tem barbatanas e as que não tem. Porque daí você vai costurar na parte inferior e superior nas bordas e depois virar ao contrário. Vai ficar bem da hora. E depois de costurar nas bordas e virar ao contrário, elas vão ficarem assim. Fica muito lindo. E ainda fica com as barbatanas lá dentro. Fica coisa bem show, fica bem top. E depois você vai costurar na borda também, viu? Por cima. Pra poder deixar bem assentadinho essa costura. Gente, uma dica. Depois de costurar é só botar por dentro o bojo. Só que a demente aqui esqueceu de colocar o bojo. Eu não sei que danado foi que eu tava na cabeça que eu esqueci de pôr o bojo. E daí ficou sem. Ficou sem o bojo. Que droga, né? E daí quando eu vi, eu já tinha colocado os ilhóis. Não tem como tirar os ilhóis e cagou tudo. Mas calma, se você esquecer não tem problema, tá? Vai ficar bonito igual. Então, para colocação dos ilhóis, o que é que eu fiz? Eu peguei um pedaço de pano, costurei. E daí eu fiz feito um rolinho de tecido para ficar grossinho. Porque se você colocar os ilhóis e o tecido estiver muito fino, ele vai escorregar e consequentemente ele vai sair. Ele não vai ficar certo. Então, o que é que eu fiz? Eu virei e passei só uma costura. Não precisa ser uma costura bem bonita, tá na mão. Você pode fazer mesmo pra colocar os ilhóis. E daí tá ficar tudo certo. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que meu cachorro tava dando um sinal de colocar o bojo. Eu já tinha feito a costura, já tava colocando os ilhóis. E daí eu gravei, só que a demente gravou e não se ligou que tava faltando o bojo. O bojo tava na boca dele e eu não me liguei disso. Ai, meu Deus, mas não tem problema, gente, não tem problema. É o seguinte, é que as pessoas que têm, tipo, um seio, digamos, airbag maior, tem que ter uma sustentação melhor. Como ele é do maraquicá, tem que ter uma boa sustentação pra poder segurar, né, esse babado aí. E o bojo iria me ajudar, mas não tem problema, minha gente. Dependendo do airbag de vocês, segue o bonde. Gente, é o seguinte, eu disse a vocês que eu ia colocar um molde no meu Instagram, mas eu percebi que como eu dei engordadinha e esse molde tá com problema. Porque eu tive que dar várias pinças nele pra poder ajustar. Então, eu não vou colocar esse molde, como tem uma pinça aí, ó, tá vendo? Eu não vou colocar esse molde porque vai estar errado e vai gastar tecidos e depois vocês vão estar me xingando aí, né? Então, eu vou fazer outra peça diferente. Eu já tenho um em mente, já tenho o molde pronto e tudo. Se der tudo certinho, eu deixo lá pra vocês e pra não ter esse problema, tá? Agora vamos para as colocações dos ilhóis. Gente, é mais chato. Com aquela medição ali mesmo da própria máquina que já tem, acho que até 9 a 10 centímetros. Eu peguei um lápis de cor e pintar mesmo, que seja amarelo. Se você tiver giz, melhor ainda. Você pode usar sabão também, para poder marcar, como se fosse um giz. Eu decidi o lápis, porque eu vou furar e vai rasgar e não tem problema. Daí eu medi centímetros por centímetro. Você pode medir com... Se você não tiver, gente, como medir, você vai colocando um dedo, marca de 1 a 2 dedos a distância que você quiser, viu? Aí daí eu vou marcar, vou arranhar um pouquinho com a ponta de uma faca, de um estilete, de uma tesoura, para poder fazer os furos. Quem tiver aqueles furador de papel, o furador mesmo daquele de tecido, é bem melhor, que daí você só fura e coloca os ilhóis e tá show, minha gente. Gente, com o auxílio de uma caneta,
Eu saí abrindo mais aquele buraquinho que eu tinha feito com a ponta da tesoura. Gente, se você for criança, peça a ajuda dos seus pais, tá? Não vão fazendo isso sozinho em casa, não. Daí você coloca o ilhós e aperta e puxa bem, gente. Atrás o fio não pode estar desfiando. Tem umas ruelas que você coloca para não deixar que o fio... É feito uma porca que você coloca para não deixar que o fio desfie na hora que você for fazer. Mas aí eu já não achei que não precisou e também eu nem tenho mesmo, né? E vai assim. E daí é só você colocar o alicate. Agora preste bem atenção para ver se você não tá colocando o ilhós ao contrário, tá? Com a parte mais redondinha, que parece um dentinho do alicate, você vai colocar na parte de baixo do ilhós, que é a parte que vai virar. Daí você vai ter que botar muita força para poder fechar e aquelas partezinhas de trás virarem ao contrário e ficar parecendo que nem uma flor. Gente, depois de colocar todos aqueles ilhós, aí eu coloquei esse tipo de cordão que é feito uma junta, porque o meu cetim acabou. Eu ia fazer com cetim, mas acabou. Depois é só comprar cetim e amarrar e não tem problema. Aí eu fiz com essa amarração com esse cordão para poder mostrar a vocês como ele vai ficar no corpo. Depois de colocar os ilhós, vamos testar, né, minha gente? Vamos ver se tá tudo show, tá tudo certinho. E vamos colocar no corpo e eu vou ensinar vocês como é que eu faço. Veja, vocês vão colocar, vocês vão tirar, abrir, folgar bem muito. Daí, o que vocês vão fazer? Coloca, posiciona aqui, zíper e puxa. Não é pra botar muito apertado não, senão o zíper não vai subir. Subir o zíper, você vira, aí você puxa logo, principalmente a parte da frente. Meus problemas é os peitos. E puxa a parte de trás, a de baixo. Puxou, eu amarro e pronto, tá bem justinho. E esse foi o resultado. Já deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo qual é o próximo que vocês querem que eu faça, tá? Beijo!